e vamos conversar com a nossa querida Giovana. Gostou, Giovana? Gostei muito, muito bom. Muito bom, né? Uma segunda-feira começar não é? assim faz bem. Bom, como eu havia dito, a médica dermatologista Giovana Paula é a nossa convidada de hoje para a gente falar sobre psoríase e o quanto este nomezinho, muitas vezes, na pele, incomodam quem está vendo e principalmente quem está passando por esta situação, né? E aí a gente vai entender melhor o que é, na verdade, para que o público possa, muitas vezes, até não ter tanto preconceito, Sim, né? Com certeza. A gente estava até conversando Sim. antes, né? A psoríase, para quem não sabe, é uma doença crônica porque ela tem um curso prolongado, a gente costuma até explicar que não tem cura. Inflamatória, porque ela causa aquelas lesões com inflamação, que daqui a pouco a gente explica um pouquinho mais. E não contagiosa. Então, muitas vezes, apesar do nome psoríase já trazer um certo estigma e um certo preconceito, é uma doença que não passa de um paciente para o outro. Inclusive, ela é uma doença autoimune. Então, é como se o próprio corpo, né, fizesse essa desregulação na produção da célulazinha da pele. Quando os pacientes chegam, eu costumo explicar assim, numa pessoa que não tem psoríase, da formação da célula até ela descamar, dura mais ou menos 28 dias, enquanto no paciente com psoríase, por conta dessa desregulação, todo esse processo dura uma média de 7 dias. Então, acelera esse processo e aí ele forma aquelas placas vermelhas que descamam, muitas vezes até esfarelam, assim, às vezes o paciente explica dessa forma. Podem coçar, dar sintomas locais. Nossa. Elas costumam ser avermelhadas ou elas podem ser branquinhas também? Na maioria das vezes, quando as placas estão em atividade, são placas eritemato-descamativas. Então, elas são vermelhas e descamam. Mas, principalmente numa placa mais antiga, às vezes ela já pode ter aquele aspecto um pouco mais esbranquiçado também. A idade influencia? Quem tem esses problemas de pele? Geralmente é na fase da infância, adolescência ou a fase da terceira idade? Na verdade, desde qualquer idade você pode ter psoríase, Sim. mas o mais comum é que ela se apresente em adultos jovens, principalmente entre os 20 e 40 anos, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. Giovana, quais são as partes do corpo que são mais afetadas? Geralmente são partes que têm pelo? Então a psoríase, ela é uma doença assim multifacetada, ela pode se apresentar de diversas formas. Existe a psoríase exclusivamente palmo-plantar, a psoríase de couro cabeludo, a psoríase pode dar doença até ungueal nas unhas, mas a forma mais comum ainda é a forma em placas, que dá placas pelo corpo, e as áreas mais acometidas são áreas que a gente traumatiza com frequência. Por exemplo, cotovelos, joelhos, às vezes a extensora dos dedinhos, costumam ser áreas onde tem mais lesões. E assim, geralmente traz alguns ferimentos? Essas placas que têm essa descamação, muitas vezes elas acabam formando fissuras, podem chegar a sangrar, pelo fato do paciente muitas vezes coçar também, isso pode chegar a formar feridinha também no local. E a gente pode falar também dessa coceira, né? Que deve ser algo que incomoda bastante. Então, em algumas áreas, assim, o paciente tende a ter um incômodo ainda maior, como, por exemplo, as áreas que a gente chama áreas especiais, couro cabeludo, pés e mãos, são áreas que incomodam bastante. Mas é uma doença que tem tratamento, né? Então, quando o importante você fala, é procurar. Pronto. Giovana, quando você fala do tratamento e fala da, talvez, não cura, podemos dizer que se alivia mais esses sintomas? Pode acontecer da pessoa, por exemplo, ficar uma vida inteira como se não tivesse o problema? Claro, é importante a gente diferenciar o que não tem cura do que não tem tratamento. Verdade. Então, quando a gente fala que uma doença não tem cura, isso não quer dizer que você não deve procurar o tratamento, muito pelo contrário. Um paciente que tem um diagnóstico de psoríase, ele pode ficar sem lesão nenhuma, inclusive ficar fazendo só um acompanhamento e prevenindo lesão, até com a hidratação mesmo da pele. Mas existem diversos tratamentos que vão desde formas mais simples, assim, que a gente trata mais com remedinhos de passar, até medicações bem modernas, que a gente chama de imunobiológicos para casos mais graves. Quando a gente fala de clima, qual é o momento que a pessoa se sente mais incomodada de fato? É no calor? Sabe que existe, inclusive, estudo que demonstra que nas áreas onde há menor incidência do sol, há uma porcentagem maior de pacientes com psoríase, porque até existe uma modalidade de tratamento chamada de fototerapia, onde a gente faz um banho de luz, só que é um banho controlado. Então é totalmente ao contrário. Poderíamos dizer que esse clima quente nosso ajuda na psoríase. A exposição ao
sol, muitas vezes a gente até recomenda que o paciente faça uma exposição no horário onde a radiação não está com maior índice de radiação, porque o sol ajuda. No caso, quais são as causas? Você falou como acontece, mas assim, como é que as pessoas podem não sofrer tanto com ela? Certo. Então, todas as doenças autoimunes, elas são uma desregulação do próprio organismo. Sim. Porém, existem fatores que podem funcionar como desencadeantes ou agravantes. Sim. Um que a gente sabe comumente é o estresse, a ansiedade, tudo isso influencia. Os hábitos de vida, eles contam muito, então tentar ter uma boa qualidade de sono, fazer atividade física, evitar tabagismo, né? O cigarro também é um fator inflamatório importante, então tudo isso vai contribuir para o tratamento e inclusive para evitar períodos de pior e as crises da psoríase. Muito bom a gente saber dessas informações, porque a gente acaba de uma certa forma sabendo que de todo jeito esses hábitos totalmente errados, eles só trazem mais problemas na vida da pessoa, né? E aí a gente chama a atenção relacionada à utilização de cremes. Tem um creme específico, é orientado de uma forma... Porque eu, por exemplo, conheço uma pessoa que sofre muito com essa... Ele diz que uma das coisas que mais incomoda ele realmente a pele dele, ele disse que tem a sensação que ele tem é que está esfarelando. Né? Eu acredito que ele, por exemplo, ele diz, Vanusa, eu amo roupa preta, mas eu não costumo usar. Porque ele sente que Sim, diz que a aparece. sensação, ele disse, a sensação quando as pessoas olham para mim é que eu tô com caspa, que eu tô com algum problema, e isso chama mais a atenção das pessoas, isso me incomoda. Então, na verdade, uma das modalidades do tratamento da psoríase é a hidratação da pele, né? Um dos passos do tratamento. Parece uma besteira, mas a hidratação ela vai ajudar, inclusive, a organizar aquela formação, aquela queratinização. Existem vários hidratantes de venda livre que são muito bons. A gente sempre orienta a preferir os cremes de farmácia, que não tem perfume, que tem menos conservantes, e aqueles cremes bem espessos, assim, que você sente mesmo que hidrata a pele. Inclusive, outra coisa é que na hora do banho você escolher sabonetes menos perfumados, aqueles sabonetes mais hidratantes, eles também vão ajudar nessa hidratação da pele. Então, às vezes, você escolher um sabonete de bebê que tem lá sem perfume já também é uma boa escolha para o paciente com psoríase. Muito interessante. Aí eu queria que você me falasse também se pode acontecer, por exemplo, de eu ter um ponto específico onde ele vai afetar mais. Por exemplo, tem algumas pessoas que sofrem mais no couro cabeludo, outras reclamam próximo da orelha. Pode acontecer de ter pontos relativos? Pode inclusive acometer só uma área, como eu falei, né? Por exemplo, existe a psoríase exclusivamente palmo-plantar, que só acomete mãos e pés, mas é meio que aleatório, assim, não existe como a gente prever. E o paciente que tem uma área específica, ele também pode posteriormente vir a desenvolver em outro local, melhorar em um local, né? E surgir em outro. É uma dança, assim, pode ir mudando. E o que falar da proteção? No caso, mesmo que a gente saiba que o sol, de uma certa forma, ajuda, como é que fica essa questão dos protetores? Certo. É até importante frisar que, assim, o sol, a radiação ultravioleta, ela vai contribuir até certo ponto. A partir do momento que ele faz uma queimadura, ela pode, inclusive, causar um fenômeno chamado de Kebne. Em qualquer lugar de trauma, de queimadura, como eu falei, onde a gente bate com frequência, você pode desencadear a lesão nesses locais. Então, se eu fizer uma exposição ao sol tão intensa ao ponto de formar uma queimadura, aquele local também pode piorar a psoríase. Então, se você for fazer uma exposição, vai ser uma exposição orientada pelo médico dermatologista, às vezes num horário onde aquela radiação não está tão forte, por exemplo, antes de 10 da manhã ou depois de 4 da tarde, 10 a 20 minutinhos ali no sol no máximo, e no resto do tempo usar o protetor solar normalmente. A gente tinha agora há pouco até conversado, pessoal, a respeito da gente, de uma certa forma, mostrar para quem está em casa o que muitas vezes as pessoas costumam confundir, né? De uma certa forma, você olha para uma pessoa e imagina que é algo e que pode passar para você. Não é assim. Então, a pele, ela é o espelho, né? Assim, na verdade, é o nosso cartão de visita. Você aparece, é a primeira coisa que as pessoas vão ver. E muitas das doenças que aparecem, às vezes, em locais que não dá para esconder, elas não são contagiosas e causam esse desconforto, tanto na pessoa que porta a doença, como às vezes no outro. E o importante é ter empatia, né? Saber que são doenças que muitas vezes já estão impactando na qualidade de vida daquelas pessoas, e se você ainda tem
um terceiro ali que fica lhe julgando ou com medo de ficar perto, aquilo vai... O estresse aumenta. Com certeza, né? porque às vezes pode fazer até a doença piorar, né? Verdade. E aí, quais seriam as dicas que a gente poderia passar para quem está em casa relacionado ainda, né, sobre essa situação aí, esse cuidado com a pele, e se faltou alguma informação que a gente tem que levar, além da pele, pode ser trazer outros problemas? Isso é uma parte muito importante em relação às doenças inflamatórias. Então, a psoríase, comprovadamente, ela aumenta o fator de risco cardiovascular. Então, os pacientes com psoríase, eles têm uma predisposição maior a ter infarto, diabetes, AVC, porque é uma doença inflamatória. Então, são pacientes que precisam de um acompanhamento e, principalmente, ter esses cuidados com os hábitos de vida de uma forma geral, já que a gente sabe que essa doença inflamatória, ela comprovadamente pode trazer também problemas sistêmicos, né, problemas no restante do corpo. E, principalmente, assim, é uma doença que tem tratamento, pode ter uma ótima resposta, inclusive zerar a lesão, como a gente vinha falando, e assim que os pacientes procurem o tratamento, procurem um médico especialista para fazer esse acompanhamento. Sabe, Giovana, eu fiz essa pergunta, eu quis mexer com esse assunto, principalmente por causa disso. Existem pessoas que elas, não, eu já me acostumei, já sei viver com o problema, né? Já sei viver com psoríase, mas aí é que tá a história. Não é a palavra já sei viver, já sei conviver, a vida toda eu tive, porque você não está percebendo que você está trazendo outros problemas de saúde para dentro de você por falta de um tratamento. Não, eu já sei que eu tenho esse problema, então não tem problema não. Aí é que está a história. Por isso que eu queria que você falasse, não só da questão da pele, mas do que pode agravar dentro da própria pessoa, quando ela não faz o tratamento adequado. Às vezes segue a opinião dos outros, ai, toma isso, passa aquilo, e ela não tem ideia que não é só a pele. Né? Com certeza, com certeza. E aí fica esse alerta aí para você que está assistindo o nosso programa, que você busque um profissional para que você possa verdadeiramente fazer esse tratamento, de preferência uma médica, dermatologista, um médico dermatologista. Busque saber o que está acontecendo com você, porque de repente você está muito bem, mas pode aparecer. Com certeza. Né? Então, assim, chama a atenção de quem está assistindo o nosso programa. Nem todos os problemas que aparecem na pele podem lhe trazer danos, mas a maioria que a gente traz de profissionais para cá para falar sobre algum assunto de pele, a gente percebe que não é só a pele. Sim, na verdade, todas essas doenças que são inflamatórias e autoimunes, elas geralmente podem vir acompanhadas de outras doenças autoimunes e também ter isso que eu falei, né? Todos esses riscos aumentados de outras patologias. Então, vai além da estética e do incômodo apenas com o que está aparecendo. Verdade. E é isso que a gente tem que ficar de olhos abertos, né, Com Giovana? certeza. Primeiro, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com a Giovana, basta só seguir o Instagram que vai aparecer aí na telinha, mas eu queria que você reforçasse falando do seu Instagram. Meu Instagram é giovanapaulo.dermato. Lá eu costumo dividir bastante dicas, tanto da parte dermatológica no que diz respeito a patologias e também da parte estética, cirúrgica, e divido um pouco do meu dia a dia também.